Mateus, capítulo de número 9, do versículo 18 em diante, diz assim: Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém. Somente até aí. Primeiro milagre que Jesus pode fazer aqui essa noite, e que Ele quer tratar comigo e com você, é sobre o luto. Sobre coisas que morreram na nossa vida. Aquilo que um dia foi motivo de alegria, de júbilo, mas hoje não é. É tristeza e é luto. Talvez nesse momento você não esteja com alguém no seu coração ou mente que tenha morrido, mas coisas, mais partes da sua vida, mas aquela vontade de acordar mais um dia, aquela vontade de viver, se foi, morreu. Eu falo de um pai e uma mãe que cuida de um bebê, e você que é pai e mãe sabe disso, com todo cuidado, com todo carinho, com alegria, faz crescer com graça de Deus, com misericórdia de Deus, suprindo necessidades, cuidando, corrigindo, advertindo, mas é uma alegria imensa, tremenda. São 2 extremos opostos, o nascimento e uma morte, uma alegria sem igual e uma tristeza talvez também incontável, indizível. Eu falo de uma interrupção, quando Jesus estava falando acerca de jejum, sobre outros assuntos, chega um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e diz: Senhor, a minha filha está morta. Marcos vai dizer que ele diz: ela está quase morrendo, ou para morrer, entregue à morte. É que nesse momento Mateus faz um resumo, uma síntese aqui. Mas se nós abrirmos aí em Marcos capítulo 5, vai ter a narrativa tanto da filha de Jairo, quanto também da mulher do fluxo de sangue. Depois nós vamos acompanhar lá. Mas chega dizendo: Senhor, se o Senhor impor as mãos, ela vai viver. Basta o Senhor impor as mãos, e ela viverá. Se você abrir comigo, abre lá em Marcos capítulo de número 5. Nós vamos ver alguns detalhes aqui do que Jesus fez. Marcos capítulo de número 5, a partir do verso 21. Que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Olha o termo que Jairo usa e que Marcos descreve: a minha filhinha está entregue à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E depois no verso 35 volta a falar da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não se importando, não ligando, não se dando a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Você percebe, nesse momento você pode se lembrar de coisas que você nutriu, que você cuidou, que você criou, e agora a morte traz a inversão natural das coisas, porque o natural é, na verdade, os filhos enterrarem os pais, mas aqui há um luto na casa de pais, que estão prestes a enterrar filhos, ou seja, coisas que abalaram a sua vida e a sua estrutura, que mudaram a ordem natural das coisas na sua vida, e hoje é motivo de tristeza, de choro, de pranto. Eu falo de um pai e uma mãe, que vê a sua filhinha, como o pai disse na narrativa de Marcos, 12 anos a menina tinha, agora entregue à morte. Mas algo no coração dele dizia: se o Senhor Jesus só colocar as mãos, impor as mãos sobre ela, ela vai viver. Ela vai viver. O que na verdade você cuidou, o que na verdade você foi lá e regou como uma planta, esperando que frutificasse, e de repente as adversidades da vida, ou as coisas que não vêm com aviso e nem com pedido de permissão, roubaram isso de você, tomaram isso de você, mataram isso em você. E aí você olha agora, não era alguém que não tinha conhecimento da palavra, não é alguém que não tinha acesso, era o príncipe, o principal, o chefe da sinagoga, que talvez tivesse crido piamente quando Jesus entrou na sinagoga e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, pregoar o ano aceitável do Senhor, trazer salvação. Quando expulsaram Jesus da sinagoga, alguma coisa ficou no coração de Jairo, ele sabia a quem recorrer. Ele disse: eu vou para Jesus, porque se ele só impor as mãos, ela vai ressuscitar, ela vai reviver. É para você essa mensagem, de projetos que você nutriu sozinho ou com alguém, de coisas que aconteceram na sua vida que alteraram o curso natural. O natural era uma coisa, aí veio sem aviso prévio a morte disso tudo. Te abateu, te entristeceu, te machucou. E na sua casa espiritual, da sua alma, a preparação do luto já começou. Já tem quem chore por conta disso. Já tem quem pranteie por conta disso. Os flautistas e aqueles que preparavam o luto já estavam todos a postos, só esperando de fato a notícia se concretizar. Morreu mesmo. Enquanto isso, Jesus estava sendo avisado, numa interrupção, que ele estava falando de outras coisas, quando Jairo chega, e ele vai e começa a ir até a casa de Jairo. E conforme Marcos diz, ele chega lá, já manda cessar o choro, manda os flautistas embora, o pessoal que preparava a cerimônia fúnebre, chama o pai e a mãe da menina, e também Pedro, Tiago e João, toma a menina, e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. E a menina levanta. Porque ele te trouxe aqui essa noite para dizer que as coisas que aparentemente morreram na sua vida, e todos riam de Jesus, porque ele disse: não, a menina não está morta, ela dorme. As coisas que aparentemente morreram na sua vida, elas podem servir hoje para grandes lições, grandes aprendizados, te aproximar mais de Deus, mas ele diz essa noite: não morreu.
Se você crê que Ele pode colocar as mãos e ressuscitar e levantar, Ele te trouxe essa noite para crer nisso, para saber que Ele pode levantar e ressuscitar o que está morto. Aleluia. Ainda que todos riam, seja da tua família, seja fora da família, seja no teu trabalho, seja em qualquer lugar, seja em qualquer âmbito, se ainda tem fé aí dentro e você crê, creia que Ele pode impor as mãos e levantar, independente do riso de alguém, independente da descrença de alguém, Ele vai dizer: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela vai levantar. Coisas mortas essa noite podem ressuscitar pelo poder daquele que diz: levanta e anda. Levanta e anda. Aleluia. Segunda coisa que Jesus quer tratar conosco hoje, são coisas que aos poucos, elas não morreram, mas aos poucos elas estão te fazendo morrer. Elas estão minando a sua vida, minando a sua fé, minando esperança. Jesus recebe a notícia de que a filhinha de Jairo vai morrer, e ele recebe uma outra interrupção. A primeira foi de Jairo, e agora tem uma mulher, que há 12 anos, a semelhança de tempo da menina, que estava para morrer. A menina tinha 12 anos, e uma mulher há 12 anos sofria com fluxo de sangue. O que isso tem a ver, essa questão de 12 anos? É o mesmo período de tempo, mas quando estava começando a alegria numa família, estava iniciando também a tristeza na vida dessa mulher. Quando estava nascendo a menina, essa mulher estava começando a ter uma hemorragia crônica. Algo estava minando a vida dela. Isso desconstrói tudo que o pessoal fica questionando. E se Deus é bom porque existe o mal, isso e aquilo, e tralalá. Irmãos, um período de 12 anos. As coisas aconteceram da forma que aconteceram. Em 12 anos, alguém estava morrendo, ainda adolescente. E há 12 anos, uma mulher estava tendo uma hemorragia que ninguém estancava. O mesmo período de tempo. Mesclas de alegrias e tristezas. E essa mulher, segundo Marcos também, você ainda não fechou a sua Bíblia? Se fechou, Marcos capítulo de número 5 também, verso 26, ou 24. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedindo tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Segura até aí. Hemorragia. Alguns vão dizer que era o próprio costume das mulheres, ou seja, aquela mulher estava possuindo há 12 anos uma menstruação crônica, que não sarava de jeito nenhum e não passava. Sangue é vida. Eu vejo essa mulher sofrendo e vendo a vida dela todo dia se esvaindo, o vigor indo embora, a alegria de viver indo embora. E pior, não é só isso, a mulher também era tida como impura nesses dias. No caso dela, não era 7 dias, mas 12 anos. Sem poder ter uma vida normal, sem poder estar no meio de coisas normais e das suas atividades normais de mulher. E a ousadia dela foi tamanha, foi tão grande. Só para os irmãos terem uma ideia, em Números, capítulo de número 15, 38, você nem precisa abrir, mas há um mandamento de que o homem tinha que andar com uma fita azul na sua orla das vestes, na borda das vestes,
para se lembrar dos mandamentos do Senhor. E esses mesmos mandamentos, lá em Levítico, eu anotei aqui, capítulo 15 e verso 19, é que dizia que a mulher se tornaria impura. Agora veja, ela vai tocar exatamente aonde lembrava os mandamentos de Deus, mas aonde dizia que ela era impura. Você imagina a ousadia dela? Imagina a audácia na graça de Deus. Mas ela sabia que ela era impura, que ela estava impura. Mas ela sabia em quem ela ia tocar. Essa é a diferença de tudo. Ela não se importou com a interrupção, ela foi e interrompeu. Mas ela dizia consigo mesma. Por que ela dizia consigo mesma? Porque ela não foi clamando, Jesus, tem misericórdia de mim, como os cegos fizeram, a gente vai ver daqui a pouco. Ela não tinha força para nada. Que força tem alguém? Você que é mulher, todo mês passa por isso. É gostoso? Penso que não, né? Só de ver as reclamações e ver o que acontece. Eu tinha 2 mulheres em casa, ainda tenho a minha mãe, minha irmã se casou, mas eu vejo quanto ela sofre também nesses dias. Agora imagina isso há 12 anos. Que força tem uma mulher? E o pior, não é só um vigor físico, é psicológico, é mental. Tudo isso tinha ido embora, nenhum vigor tinha restado. E ela tinha gastado tudo, se despedindo de tudo. Médicos e mais médicos, para que isso se estancasse, sarasse. Mas ela olha para Jesus e ela diz, se eu somente tocar, eu vou por detrás, sem ser notada mesmo. Eu sei do meu lugar, eu me coloco no meu lugar, eu estou impuro, ele é um rabino, ele é um mestre. Eu não posso chegar diante dele de qualquer jeito. Mas se eu só tocar na ponta do vestido, que me lembra assim, que eu sou impura, penso eu, na mente dela, mas lembra também que o Deus que deu esse mandamento é o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que tirou Israel do Egito. É o Deus que fez coisas tremendas. Se eu só tocar na ponta da veste, eu vou ficar curada. E ela vai, no meio da multidão, sem força para nada, ela só toca. E ela sente que no mesmo instante, no seu corpo, a hemorragia saiu. E não somente ela sente isso, mas Jesus sente que dele sai poder. Poder. Quem me tocou? Aí todo mundo, mas está de brincadeira. A multidão oprime, a multidão aperta, aí vem Jesus e pergunta, quem me tocou? Eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu poder para curar alguém que reconhece. A vida está minando, a vida está se indo, está indo embora, está morrendo, mas tem um que se eu tocar na ponta do vestido, só tocar, eu vou ser curada. Tem alguém reconhecendo, mesmo sem voz para clamar, mesmo sem força para prosseguir, mas se só tocar, se só sentir a pontinha do vestido, vai ser curado. E essa noite é o mesmo que está aqui para dizer, de mim vai sair poder, de mim vai sair virtude. O que está minando a sua vida? Era para ser ciclo natural. Era para ser um relacionamento natural, era para ser um trabalho natural, era para ser uma família natural, era para ser coisas naturais. Como o costume da mulher que todo mês acontece. Mas de repente alguma coisa que você não sabe o porquê. Não sabe como, não esperava o porquê ou como. Fez com que isso se tornasse dor e sofrimento. Está minando a sua vida, você está vendo o sangue sair de você todos os dias, está ficando sem força, psicológico já está abalado, a esperança está se indo embora. Mas tem um Jesus aqui ainda, que se você tocar nas vestes dele, vai sair poder para te curar. Ele quer tratar com luto, mas ele quer tratar também com coisas que estão te matando aos poucos. Era para ser tudo bom, está tudo bem, tudo natural, mas está te sugando, está te esfaqueando na alma. Palavras que te disseram, atitudes que tomaram,
Coisas que você olha para si todo dia, está indo embora. Você até estava bem intencionado ou bem intencionada. Você até fez tudo o que podia. E às vezes o outro ou a outra vai embora, ou o causador da situação, você nem tem mais contato, nem sabe onde está, e fica para você o boleto para pagar. Né? Você é quem paga a conta. Ele sabe disso. Ele sabe que você sabe quem você é. Ele sabe que você reconhece que não é merecedor. É por graça. Mas ela vai e rompe todas as barreiras. Porque ela sabe que Jesus é maior do que a própria lei. Que Ele veio para cumprir toda a lei. E ainda que todos discriminassem ela, dizendo, você é impura, você não pode chegar diante de Jesus. De qualquer rabino não podia, ainda mais de Jesus. Ela se achega diante de Jesus, não de qualquer rabino. É diante daquele que todos diziam, diante desse ela não pode chegar. É diante daquele mesmo que ela chega. Porque ela sabe que ele não é qualquer rabino. Não é um simples homem judeu. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela sabe que dele sai poder. Ela sabe que ele não exala hipocrisia e o discurso dele não é vazio. Ela sabe que das palavras dele saem espírito e vida. E ela vai tocar, porque dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar, ficarei curada. Jesus não repreende, Jesus não olha e diz assim, você é impura, eu não podia ter feito isso. Você não conhece a lei, você tocou exatamente aonde essa lei diz que você é impura, não. É a interrupção da fé. Jesus nunca bloqueia a interrupção da fé. Jesus está ainda a falar, chega Jairo. Jesus está indo para a casa de Jairo, é interrompido por uma mulher. Ele não bloqueia nenhuma interrupção, desde que seja a interrupção da fé. Se você ainda não entendeu, se você tiver fé, não importa se Jesus está saindo de um lugar e indo para o outro, e você está ali no meio, insistindo, se for fé, Ele vai virar para alguém, no meio da multidão, e dizer, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Filho, filha. E o texto continua. Volta lá em Mateus capítulo de número 9. Agora o texto vai falar de 2 cegos. A partir do versículo de número 27. Uma outra área que Jesus quer tratar conosco hoje, talvez você possa dizer, mas eu não estou cego. E é verdade. Mas isso tem implicações mais profundas e a gente já vai tratar disso. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Seguindo 2 cegos. Como é que cego segue alguém? Já parou para pensar nisso? Acho que isso deve ser extremamente difícil, ainda mais se tratando de Jesus, que tinha uma multidão em volta, mas aí a Bíblia diz, seguiram 2 cegos. Estavam cegos, mas estavam seguindo. Eles tinham uma limitação física, eles tinham uma deficiência, mas eles queriam seguir Jesus. Isso não impediu eles de seguirem Jesus, por mais difícil que fosse. Talvez dependendo de palavras ou de orientações de alguém. Alguém dizendo, olha, caminha, continua reto. Está no caminho certo, está no sentido certo. Mas eles insistiam em seguir. Clamando, não somente seguia, mas clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim ou de nós. Eu falo de coisas que limitam a sua vida. Podem limitar a sua visão espiritual, mas são coisas que talvez você não tenha escolhido, mas estão impregnadas em você, tornam a sua vida mais difícil, e o seguir Jesus fica mais complicado, mas você não desiste de seguir, você não desiste de ir, e de ir clamando.
Hoje, as pessoas enfrentam toda sorte de problemas, sejam até mesmo na sexualidade, em relacionamentos, no âmbito familiar, psicológico, social, vários tipos de problemas. Mas o que essa palavra diz é que se continuar matando um leão por dia, se não desistir, se não se entregar, se reconhecer que tem limitações, que tem deficiências, mas não se conformar com elas, se quiser ver, porque está cego, continua seguindo Jesus por mais difícil que seja, porque em algum momento da sua vida, ele vai ouvir o clamor: Jesus, tem misericórdia de nós, filho de Davi, e vai se virar para mim e para você. Tem pessoas que não conseguem vencer determinadas situações, está cego por pornografia, está cego pelo vício da mentira, está cego por tantos outros vícios, tantas outras coisas que limitam o seguir Jesus. Mas se você não se conforma com isso, se você reconhece que isso não é o normal, se você reconhece que nele você pode vencer isso, a palavra que ele tem para você essa noite é: continua seguindo e clamando, porque ele vai virar para você em algum momento e vai sarar isso, vai abrir a tua visão, você vai voltar curado disso. Ele quer tocar em coisas que morreram, ele quer tocar em coisas que estão te matando, e ele quer tocar em coisas que estão impedindo você de segui-lo da forma normal, natural. O normal já não é fácil seguir Jesus, mas tem coisas que vão impedindo a sua visão, que vão atrapalhando na sua fé. Talvez você mesmo reconhece, ou você mesmo reconhece que já é para estar muito melhor na vida, muito mais avançado, até em intimidade com Deus, mas sempre tem coisa que te bloqueia, te trava, faz você desistir das promessas de Deus para a sua vida, ou nem sequer lembrar que elas existem, ou existiram. Está lá cego, não sabe onde Jesus está, mas quer seguir Jesus, porque não tem outro lugar para ir a não ser para Ele, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Está doendo por dentro, os outros parecem tão normais e você não, está sendo difícil para você, mas vai clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que Ele vai se virar para você em algum momento. Aleluia! Aleluia! Ele te trouxe aqui para tratar você, para curar você. Não desista de seguir Jesus mesmo cego, cega. Não tem outro lugar para ir, não tem ninguém que possa resolver isso, tenha certeza disso. É só Ele, é só com Ele, é só por Ele. Versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Só fizeram o contrário do que Jesus falou, né? Não conta para ninguém, aí foram lá e contaram para todo mundo. Mas são coisas que, de certa forma, olhando para a sua vida, vão ser inevitáveis das pessoas perceberem que não mudou algo. Porque quem era cego agora volta a ver, torna a ver, ou de repente era cego de nascença e nunca viu, agora está enxergando. São coisas que Deus vem para trazer saúde, para trazer paz e reconciliação. Onde não tinha saúde, não tinha paz, não tinha reconciliação. E vai ser inevitável as pessoas dentro da sua casa, da sua família, ou em volta, a vizinhança toda, ou por onde você passa normalmente na sua rotina, vai ser inevitável eles não perceberem, não tem como evitar. Eles vão perceber, mudou alguma coisa, mudou na sua vida,
Ele quer que você se lembre essa noite de coisas que morreram, de coisas que estão te matando, e de deficiências talvez espirituais, limitações de alma, coisas que você não escolheu muitas vezes. Hoje uma desculpa, uma das maiores desculpas para o pecado é: mas eu não escolhi nascer assim. Mas você pode escolher seguir alguém que muda isso, que transforma isso, que põe um fim nisso, que muda naturezas, que transforma a água em vinho, que faz essa mudança. Esse Jesus, seja o que morreu, seja o que está te matando, ou sejam limitações, tudo isso pode ser mudado pelo mesmo Jesus, pelo mesmo Cristo. E para nós terminarmos, tem outro tipo de enfermidade também que Ele cura. Prosseguindo, verso 32. Ao retiraram-se, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. O espiritual, aquilo que o médico não tem condição, o médico às vezes nem percebe que existe, nem sabe que existe, não passa, não consta nos exames, não tem, mas pode ser algo espiritual, de sugadores de vida, de espíritos que querem a destruição do homem pelo simples fato do homem existir, e ser feito a imagem conforme a semelhança de Deus. É uma doença espiritual, estava mudo, mas era um demônio que fazia isso. Jesus vai, expele o demônio, ele começa a falar, coisas que estão travadas na vida de pessoas, por um momento que você de repente tenha dado legalidade, nem se deu conta que deu legalidade, ou que ainda está dando legalidade, porque o diabo não é educadinho, não vai pedir permissão, é legalista. O que é isso? Ele trabalha de acordo com leis, deu brecha, ele entra arrombando porta e tudo, ele não pede licença, e pode ser crente há 30 anos, se continuar dando legalidade, continua arrombando portas, e entrando sem pedir licença. Tem coisas que só esse, que é o caminho, verdade e vida, pode repreender de uma vez por todas, e aquilo que foi mudo por Satanás, volta a falar por Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. São implicações espirituais, libertações mais profundas que só Ele pode fazer. Como qualquer um desses milagres Jesus faz, e só Ele pode fazer. Mas são coisas que eu não tenho condição de ver e nem você. Mas tem um que tem olhos como chama de fogo. Ele consegue penetrar onde ninguém penetra, ele vai onde ninguém vai, ele vê o que ninguém vê. E tudo que ele quer é que simplesmente você pare de dar a legalidade de sempre, ou de manter o pecadinho de estimação. Porque o Espírito Santo sim é educado. Ele não vai entrar onde não é bem-vindo. E para ter intimidade com Ele tem que nutrir isso. Mas Ele está aqui para desfazer as obras do diabo essa noite. E de repente o alvo não é nem você, mas você está se lembrando de alguém da família, ou de repente é um vizinho, um parente seu distante, está aprisionado pelas garras de Satanás, não consegue falar, está mudo por conta de Satanás. Não estou dizendo que todo mudo é mudo por conta de Satanás, não entenda isso, não é esse o sentido, mas esse estava por conta de demônios. Mas espiritualmente falando, situações que aconteceram ou ocorreram no meio da sua família, na sua vida, ou de repente alguém que você conhece, que nem consegue estar aqui essa noite, mas que você hoje pode clamar esse mesmo Jesus, que ama a interrupção causada pela fé, e Ele vai lá.
Se você não pode, Ele pode. Se você não vai, Ele vai. Se você não consegue, Ele consegue por você. Qual é a santa interrupção que você tem diante dele essa noite? Que interrupção santa da fé você tem diante dele? Para chegar diante dele, seja dizendo, minha filha está morta. Ou dizendo, eu estou sangrando há tanto tempo, mas se eu só tocar a ponta das vestes. Ou clamar diante dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ou apresentar alguém que não consegue nem se expressar, porque o poder das trevas é tão grande que já aprisionou até a voz. Seja qual for o âmbito, seja qual for a área, o mesmo Jesus é o Jesus que resolve todos esses problemas.